do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós não temos nenhum mérito para nos colocarmos diante de Ti. Pelo contrário, meu Pai, se o Senhor for nos julgar pelo que somos, ninguém fica vivo, todos nós pereceríamos. Se estamos aqui, é pela Tua infinita misericórdia, compaixão. Aqui há pessoas, meu Pai, acusadas pelos erros que cometeram, e o mal vem gritando nos ouvidos dessa criatura que não tem perdão para ela. Aqui tem pessoas com problemas sérios, que só estou usando de misericórdia para ajudá-la. Aqui tem pessoas numa situação tão crítica, que nem medicina, nem dinheiro, nem homem nenhum pode fazer nada por ela. E nós nos achegamos ao trono da misericórdia, da graça, porque eu sei que nenhum homem pode colocar limite nas Tuas misericórdias, nenhum. Quando o Senhor vê um coração sendo quebrado, sincero, verdadeiro, o Senhor se manifesta. Lembra, meu Senhor, lembra quando Jonas te clamou dentro do peixe, e o Senhor usou de misericórdia, e nas profundezas ouviu a oração de Jonas. Lembra da cidade de Nínive, daquele povo que fazia tudo errado, eram perversos, mas o Senhor se compadeceu quando eles ouviram a pregação pela boca de Jonas. Se vestiram de pano de saco, até o rei, até os animais, e o Senhor poupou. Lembra de Manassés, que queimou os filhos para o mal, e o Senhor atendeu quando ele estava no pior momento da vida dele, humilhado, com um gancho no nariz. Qualquer um diria o fim dele, acabou para ele, mas ninguém pode limitar o Senhor. Tu és o Deus misericordioso, e é por causa da Tua misericórdia que nós não somos consumidos. É por causa da Tua compaixão que o Senhor nos ouve. Então, meu Senhor, ouve essa pessoa que agora se humilha, que agora pede por misericórdia. Meu Pai, esse lugar é casa de misericórdia. O Senhor é chamado Pai de misericórdia. Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. Tu és o Pai que se compadece do Filho. Tu és o Pai que não nos dá o que merecemos, porque nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos dá o que nós não merecemos, a Tua graça, a Tua compaixão. Quantas vezes estive fraco e o Senhor me fortaleceu. Quantas vezes pensamentos ruins vieram e o Senhor trouxe os Teus pensamentos. Quantas vezes estávamos perdidos e o Senhor nos deu a direção. Quantas vezes não sabíamos o que fazer e foi a Tua misericórdia que nos alcançou. Pai, esse domingo foi marcado por Ti. Esse domingo foi o Senhor que separou para usar de misericórdia
com essa criatura e livrar essa alma do inferno. Tira esse pecado, meu Pai. Lava ela com teu sangue. Mostra que não tenha nada que ela tenha feito que o Senhor a ame menos, que o Senhor deixe de perdoar. Não, meu Pai. Mostra que o Senhor não desistiu dela. Envolva ela agora. Tira o peso, tira a aflição, tira o medo de morte, tira o desespero. Em fração de segundos, o Senhor pode trazer paz para uma pessoa que se humilha, como aquele publicano que disse: ser propício para mim, pecador. E o Senhor disse que aquela oração foi ouvida. Nós não erramos quando nos humilhamos perante o Senhor. Nós erramos quando nos exaltamos. Nós erramos quando deixamos o orgulho falar mais alto. Mas nós estamos aqui, meu Pai, cada um com sua luta, com a sua guerra, cada um com a sua diversidade, com a sua vergonha, com a sua dor, com seus temores. Mas nos achegamos a Ti. Lembra daquele ex-bandido que chegou aqui mesmo no templo, e orou dizendo: Senhor, eu não mereço estar aqui. E o Senhor levantou a vida dele, restaurou, regenerou, mudou tudo. Tu és bom, meu Pai. Tu és perfeito. Tu és um Deus tão bom que nos abençoa até dormindo. Tu és um Deus tão maravilhoso que já nos deu tantos livramentos que nós nem sabemos. Tu és o Deus que cumpre as tuas promessas. Tu és o Deus que nunca falhou. Amigos falham, familiares falham, profissionais falham. Quantos já erraram? Todos nós erramos. Quando o Senhor falou para aquela mulher adúltera: cadê teus acusadores? Porque o Senhor diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo sabia que tinha. E o Senhor estava dizendo: se descobrirem o seu, vão te apedrejar também. E todo mundo soltou a pedra. E o Senhor disse: vai-te em paz, vai e não peques mais. Ela saiu dali tão feliz, ela saiu dali tão bem. Essas pessoas não podem sair daqui hoje sem respostas. Essas pessoas não podem sair daqui pesadas, acusadas, doentes, aflitas, inseguras, com medo. Não, meu Pai, tem misericórdia de nós e nos abençoa nessa manhã. Renova nossas forças. Não está escrito que a tua misericórdia se renova a cada manhã? Amanheceu. Usa de misericórdia, usa de compaixão, usa, meu Pai. Mas atende o teu povo que se humilha. Se quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Desça que Ele te levanta. Se humilhe, que Ele te exalta. Fale com Ele. Ele enxuga dos seus olhos toda lágrima. Ele tira do teu coração toda dor. Ele sabe do seu gemido, dos seus segredos, do que você não conta para ninguém, da tua vergonha. Mas Ele vem te abençoar nessa manhã. Ele vem te ajudar. Você tem valor para Ele. Tudo que Ele esperava era essa humildade.
esse reconhecimento que você não consegue sem Ele. Senhor Jesus, o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer, e é verdade. Nada. Tem situações que não dá para a gente fazer nada, só dá para a gente pedir misericórdia. Tem situações que a gente só pode falar: meu Pai, está na tua mão, seja feita a tua vontade. Ouve, meu Pai, essa senhora que estava afastada e hoje está voltando. Esse senhor, esse jovem, essa criatura que resolveu voltar como filho pródigo, que pensou que o pai ia tê-lo como um empregado, mas o pai surpreendeu. Surpreenda ela, meu Pai, surpreenda ele que voltou, meu Deus. Essa pessoa que não chegou a sair da igreja, mas se perdeu aqui dentro, uma dracma perdida. Oh, meu Pai, ajuda ela, ajuda essa que o médico desenganou, ajuda essa que está tão doente, tão aflita, com tanto medo, com tanta dor. Quando acaba a oração, que ela não tem mais nada. Essa que vive tão angustiada, deprimida. Ela já tomou remédio, ela já foi a psicólogos, psiquiatras, e ela está aqui. Meu Deus, só o Senhor resolve isso. Me ajude, me ajude a ter vida, a voltar a ver o mundo colorido. Me ajude a sair dessas trevas, dessa escuridão. Tu és a nossa luz. Liberta ela agora, meu Pai, do mal, do que fizeram contra ela. Ajuda essa que tem sido injustiçada, e ela sabe que a força do braço não produz justiça, e ela te pede forças, ela te pede ajuda. Essa que hoje está tão mal, meu Pai, com o emocional tão abalado, tão frágil, e ela vem te pedir socorro. Para quem está pedindo misericórdia pelo filho, pela filha, salva ele. Está perdido no vício, está perdido nas más amizades, está perdido nesse mundão, no alcoolismo. Meu Pai, usa de misericórdia com essa mãe e salva esse filho. Tem esposas te clamando agora: salva meu casamento, salva minha família, traz de volta o que o mal tirou. Vem, meu Pai, agora, e honra a fé dessa esposa, dessa mãe, desse marido, desse pai, dessa criatura que já foi na delegacia por causa do filho, da filha, já internou, já foi em clínicas psiquiátricas, clínicas de recuperação, e ninguém deu jeito. Mas o Senhor dá jeito no que ninguém dá jeito. O Senhor muda o que ninguém muda. Então socorra, abençoe, fale com Deus. É manhã de misericórdia. Vai a Deus, minha amiga, meu amigo. Vai ao trono da misericórdia, alcança a tua resposta. Talvez você não saiba nem orar. Fala para Ele: eu estou tão perdido dentro de mim, que eu só sei que eu estou aqui. Misericórdia, misericórdia, tenha da minha alma. Eu vou tirar o microfone. Você vai orar, você vai falar com Deus. É a sua voz que Ele quer ouvir. É você que sabe onde dói, onde machuca. É só você que sabe o que te humilha. E diga: meu Deus, minha vida está em tuas mãos. Eu só tenho a Ti para me ajudar, para me guardar, para me socorrer, para cuidar de mim. Coloque as suas mãos na altura do coração.
Não importa o quanto você errou, não importa mais o passado, Ele teve misericórdia de nós. Tenha paz. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar até dos detalhes da sua vida. Você está perdoado. De tudo, você está livre. Livre do seu passado, dos seus erros, das culpas, das acusações, dos traumas, dos complexos. Você está livre. O Espírito Santo te responde agora. Ele fala: eu sou com você. Acabou. Você não está sozinha, sozinho nesse mundo, não. Foi Ele que te trouxe nessa manhã. Ele te abençoa agora. Agradeça. Um dia você vai ver que até as lutas que você passou foi misericórdia de Deus. Até as perdas, até as injustiças, até as pessoas que falharam com você, foi misericórdia de Deus. Para você ver que você só tem Ele. Tu és o nosso melhor amigo. Tu és o nosso Pai. O que nos deixa seguro, confiante. Aleluia. Seja abençoado. Não tenha pressa para sair da presença dEle. Que você viva na presença dEle. Porque todas as vezes que você se humilhar, Ele vai te atender. Ele prometeu. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei tua terra. Ele sara a sua alma de todas as feridas. Ele sara seu emocional. Ele sara a sua mente e te dá a mente de Cristo. Ele te abençoa agora. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor é bom. Você vai cantar: te amo. E ele falou para Deus: Deus, misericórdia, esse terreno aqui é para a tua casa. A gente não pode perder. Olha aqui a localização, é para a tua casa, é para o teu povo ser salvo. E aí a coisa virou, e a igreja comprou o terreno. E aí construiu a catedral. Sabe que dia vai inaugurar? Hoje, 18 horas. Bem no domingo da misericórdia. Não é coincidência, não. É Deus dizendo o seguinte: ó, quando você pediu misericórdia, eu te dei misericórdia. Lá na frente você vai ver que hoje Deus te abençoou. Por isso que o bispo Adilson não está aqui. Ele vai fazer 9h30, que o bispo Renato foi para a reunião. E o bispo Adilson vai fazer 9h30 e depois vai viajar para a Americana para fazer 18 horas. E pediu para que nós fizéssemos essa reunião. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu pedi a Deus ali de joelho para Ele não deixar eu atrapalhar Ele. Ele não vai deixar, não. Você vai sair daqui bem. Amém? Pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, por favor. Daqui a pouquinho nós vamos ceiar. Mateus, capítulo 3, no versículo 11. Sabia que no templo, as escadas do templo eram diferentes uma das outras?
as escadas do templo não eram do mesmo tamanho, do mesmo formato, eram cheias de defeitos, cada uma era de um tamanho. Sabe para quê? Para ninguém subir assim, ó. Todo mundo subia de cabeça baixa e devagar para entrar no templo. Para ninguém entrar assim, ó. E todas as vezes que você for entrar na presença de Deus, é com humildade. Você já viu como é que nós entramos no altar? Nós não subimos aqui e falamos, tudo bem? Falamos, tudo bem, pessoal? Não, a gente dobra o quê? Você acha que a gente pede o que ali? Misericórdia. Aprenda a contar com a misericórdia de Deus. Davi disse, é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. Deixa a sua vida na mão de Deus, que Ele vai ter misericórdia e vai ajudar. E lá na frente você vai ver que tudo que aconteceu estava dentro dos planos, está no controle dele. Agora vamos falar hoje sobre 3 batismos. Levante aí sua Bíblia aberta em Mateus 3,11. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra, orienta-nos, fortaleça-nos, que fique bem claro, me dê as palavras certas, abre o entendimento desse povo, não deixa eu falar o que não é para falar, mas que seja uma bênção essa palavra e produza salvação, em nome de Jesus, amém. Olha para mim agora para você entender, quantos batismos existem? 3 tipos de batismos, 3, e nesse versículo está os 3, e é bom que você se avalie. É um erro que muitos cometem, não parar para se avaliar. E quando temos Santa Ceia, o que é que a palavra de Deus nos ensina? Examine o homem a vida dos outros, não é não? Fique de olho na vida do seu vizinho, para ver o que ele faz, não é assim? Examine o homem a si mesmo. Então hoje é dia de você se avaliar seu coração, ver se entrou alguma coisa, avaliar se você falou alguma coisa que não era para falar, fez o que não era para ter feito, avaliar se você de fato está ouvindo a voz de Deus, porque Deus é assim, pessoal, Ele fala e você obedece, e você ouve, Ele fala mais, e você ouve, Ele fala mais, e você ouve, Ele vai falando. Você não dá ouvidos, Ele para de falar. Nem você fica falando com quem não te dá ouvidos. Já deve ter falado assim para o seu filho, para algum familiar, amigo. Vou falar mais com você, não. Eu falo, você não dá ouvido. Não é assim? Porque você chateia, porque você está falando para o bem, mas a pessoa não está te ouvindo. Deus fala, Deus é uma voz. O diabo também é o quê? Uma voz. Você tem que ver quem você quer ouvir. Deus é uma voz. É uma voz que usa até uma jumenta. Você acha que Ele não vai usar a gente? Ele usa, porque Ele quer falar. Quem estivesse aqui, Ele ia falar. Ele quer falar com você. Ele não ia trazer você aqui para não falar. Então se avalie. Eu não posso dizer se o seu batismo nas águas, se o seu batismo foi verdadeiro ou não. Só você que sabe. Eu não posso dizer se você tem um Espírito Santo ou não. Quantas pessoas eu pensei que tinha e não tinha, e outros que eu pensei que não tinha e tinha. É Deus que conhece os que são dele. Só Deus conhece. Então se avalie. Olha o que João Batista falou aqui, Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com o quê? Com água. Então é um tipo de batismo para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E acabou? Não. E com fogo. Olha para mim agora, para você entender. Vamos partir agora para esse primeiro batismo. Olha essa parte A do versículo, ó. E eu, João Batista, homem, ser humano,
E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja, não olhe para a Bíblia agora, olhe para mim, por favor. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja que ainda não tomaram a atitude de se batizar nas águas. Ou seja, estão dentro da igreja, correndo o risco de morrer e a alma ir para o inferno. Elas estão correndo risco, porque o Senhor Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, se continuar no caminho até o fim. Então, olha a importância do batismo. O próprio Senhor Jesus foi batizado por João Batista. O batismo nas águas, o homem faz. Tem água aqui e tem servos de Deus para fazer o batismo o dia que você quiser. Agora, protelar é um perigo, porque pode não dar tempo. Eu vi aquela mãe chorando numa reportagem da Record, dizendo assim: poxa, minha filha morreu agora. Ela disse que ela ia voltar para a igreja, ia se batizar, mas não deu tempo. O diabo sabia que ela sabia da verdade, e por ela protelar, acabou perdendo a salvação, e para ela hoje é tarde demais. Mas você está aqui, você está vivo, e tem água aqui. É só acabar o culto e você, eu não quero empurrar você para o batismo, não. Você que tem entendimento do que é batismo nas águas, arrependido, olha o que você leu: vos batizo com água para o arrependimento. Você tem que estar o quê? Arrependido. Esse é o problema. Muitas pessoas se batizaram nas águas e não adiantou nada. Não receberam o Espírito Santo até hoje. Não vivem a vida que Deus tem para elas. Não estão salvas porque elas se molharam ali. E só você pode avaliar se de fato você deixou a velha criatura ali, você morreu para o mundo ali. Entenda, quantas vezes eu preciso me batizar nas águas, bispo? Uma. Eu vou colocar um versículo agora na tela para você ler. Deixe a sua Bíblia aberta aí, Mateus. Mas eu quero colocar esse versículo que mostra que é um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Efésios 4:5, coloca aí por favor. Diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então olha para mim, por favor. Ah, bispo, me disseram que eu tinha que renovar o meu batismo. Você tem que parar de ir pelo que os outros falam. A nossa vida tem que ser guiada, não é pelo que os outros falam. Até o que o pastor, o bispo ensina, você tem que conferir se está onde? Na palavra. Você não tem que comer na mão de ninguém. Não é tudo que fala que você, não, amém. Não, está escrito. Examine na palavra. É um só batismo. Bispo, e eu que me batizei e não valeu, eu não tinha esse entendimento. Então você vai se batizar para valer. Não é se batizar de novo. É consciente que você não se batizou coisa nenhuma, você tomou um banho. Uma vez na Bahia aconteceu isso. Tinha uma fila de pessoas para se batizar, o homem entrou. E quando o bispo falou assim: pode vir o próximo, ele foi nadando. Aí chegou lá, olhou assim, fez assim com o cabelo. Aí o bispo tomou um susto e falou: que é isso, senhor? O senhor sabe o que é isso aqui? Não, eu vi essa fila, um calor danado, eu vim também. Quer dizer, não entendeu? Nada, não entende. O diabo, ele quer cegar o seu entendimento. Ele não quer que você pense. A Bíblia não tem figuras, tem palavras para nós o quê? Usarmos a cabeça, é de graça pensarmos. É esse entendimento divino que Deus quer te dar, o Espírito Santo quer te dar. Nós oramos antes da palavra para você entender e se avaliar. É sua alma que está em risco. Aí a pessoa fica anos na igreja e nunca recebe o Espírito Santo. Por que ela não dá o outro passo? Porque o primeiro passo não foi dado da maneira correta, que é o batismo nas águas. Quando você se batiza para valer, olha o que diz Romanos 6,4. Coloca esse versículo, por favor. Olha ali.
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo de quê? Da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Em novidade de vida. Então olha para mim, por favor. Você morre e você é sepultado. Você só pode ir para as águas, não é quando sua mulher mandar, não é quando sua mãe mandar, é quando você de fato está arrependido. Você morreu para o mundo. Você não pode voltar no passado, mas você se arrependeu de tudo que você fez de errado. Então você vai ali e deixa a vida velha. Você não volta a praticar o pecado. Você não volta para a sujeira. Ah, bispo, eu me batizei e eu voltei para a vida errada. Você não se batizou, você se molhou. Quem se batizou, a velha criatura ficou aonde? Nas águas. Nas águas. Por isso que nós temos pessoas que quem olha para ela fala: meu Deus, quem te viu, você era perdido. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu sou hoje uma nova criatura. Então você tem que se avaliar. Mas eu falei para vocês que tinham 3 tipos de batismos: água, Espírito Santo e fogo. Quem é que faz o batismo nas águas? O homem. Agora olha o que ele falou: vai vir um que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que batiza? É o bispo? Não. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Quando você recebe o Espírito de Deus, então você está pronto para poder fazer a obra de Deus e enfrentar as hostes do inferno. Você está pronto para o que der e vier. Quando você recebe o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou: não se ausente de Jerusalém sem que receba o Espírito Santo. Não comece a fazer a obra, não comece nada sem o Espírito Santo. Agora, depois que vocês forem batizados, aí vocês podem ir para qualquer lugar, até os confins da terra. Ele diz que o Espírito Santo é poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você pode com tudo e nada pode com você. Quando você recebe o Espírito Santo, só você se destrói, ninguém te destrói. Inveja te destrói, bruxaria, maldade, nada disso. Quando você tem o Espírito Santo, você tem certeza. Se todo mundo falar que você não tem, você não precisa provar, você não fica preocupado com o que os outros acham. Você sabe o que aconteceu dentro de você. Ele mora em você, ele guia você, ele cuida de você. Quando você tem o Espírito Santo, o diabo sabe. Ele sabe. Ele sabe que ele não pode com você. Ele conhece quem é quem. Lembra dos filhos de Cefas? Que falou em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo falou: opa, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, e vós quem sois? Partiu para cima deles e acabou com tudo. Então o diabo sabe quem tem e quem não tem o Espírito Santo. E a pessoa também sabe. Nasce uma certeza tão grande que Deus é com ela, que Deus aprovou, e nasce um desejo tão grande de servir a Deus, você não consegue mais viver em função de você. Quando você recebe o Espírito Santo, você não consegue mais viver só para a sua família. Isso é muito pouco, viver só para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Você quer viver para os propósitos de Deus, você quer dar, você quer servir. Você quer, quanto mais você faz, você acha que está fazendo pouco, porque você tem uma fonte, você passou a ser fonte, você tem o Espírito Santo. Então você começa a mostrar os frutos sem fazer esforço. Você não vê a mangueira se espremendo para dar uma manga, você vê? Não, no tempo certo, a manguinha está lá. Você vê o domínio próprio. Você até se assusta com você. Meu Deus, se fosse antigamente eu fazia um barraco. Fosse antigamente, meu Deus, não sei o que ia dar, não. Você fica admirado com a transformação que o Espírito Santo está fazendo em você. Claro que Ele não muda tudo no dia que você recebe. Ele vai te aperfeiçoando. Não tem ninguém que possa dizer: eu não preciso mudar mais em nada. Mentira. Então você tem que morrer. Virou Deus.
Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. Cada dia você muda um pouco. Você faz uma coisa que desagrada a Ele, você sente: pô, eu devia ter feito isso, pô, eu devia ter falado isso. Você tem humildade para pedir perdão. Você não quer entristecer o Espírito Santo. Você recebeu Ele como você recebe uma visita em casa. Você quer cuidar para a visita não ir mais embora. Agora, vamos entrar no último ponto aqui. Então, já falei de quantos batismos? Nas águas é o homem que faz. No Espírito Santo, o Senhor Jesus que dá. Agora, olha o último. E com fogo. Olha para mim, por favor. Isso aqui é importante. Quando você tem o Espírito Santo, ele te leva para o deserto. Diferente das pessoas que erraram, falharam e estão no deserto por causa dos seus erros. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem desertos que a pessoa entra porque ela errou. Então Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Você colhe os seus erros. Você colhe pelas suas falhas. Eu colho pelas minhas, você colhe pelas suas. Agora, o Espírito Santo, quando vem sobre uma pessoa, acontece o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ela é levada para o deserto. Aí vem o fogo. Como o fogo vem para o ouro, para fazer o ouro ter mais valor. No deserto é difícil. É muito difícil no deserto. Só o Espírito Santo sustenta. Se alguém falar para você assim: estou orando por você, é muito fraco. Quando você está no deserto mesmo, é Deus que fala: eu sou contigo. Porque senão você não aguenta. Agora, o deserto, embora é difícil, você chora, você geme, mas são as experiências mais gloriosas que você tem com Deus. Você que já está na caminhada há um tempo, você que já tem o Espírito Santo, tem momentos da sua vida que marcaram, que nunca mais você esquece. Foi quando você orou mais, jejuou mais, buscou mais, teve mais comunhão com Deus. Porque no deserto você só tem quem? Você só tem Deus, é fogo. É um momento que você não entende. É uma situação que você nunca pensou em passar. É uma coisa que você enfrenta. Mas porque você tem o Espírito Santo, você fala para o diabo: diabo, eu sei que não foi você que me levou para o deserto. Foi quem? O Espírito Santo. Se o deserto fosse ruim, o Espírito Santo não levava o Senhor Jesus. Você já ouviu, ou você já falou assim, ó, isso aqui é ruim, mas é bom. Já falou? Isso aqui tem um gosto ruim, mas tem um efeito bom. Já falou isso? Sabe aquele remédio que é amargo? Lembra de emulsão de Scott? Hoje está aliviado, né? Mas antigamente, meu Deus. Lembra do mertiolate? Hoje não arde mais. Mas quem tem minha idade sabe que você pensava antes de brincar na rua. Tanto que ele ardia, você pensava. Quando seu pai e sua mãe vinham com um vidrinho assim, meu caro, desespero. Lembra da Bezetacil? Doeu agora, não foi? De 1.200, só de pensar. Por quê? Porque doía, mas resolvia. Por isso que o salmista disse: foi-me bom ter passado pelas aflições, porque eu aprendi os teus decretos. Você não vai aprender as maiores lições na sua vida sorrindo, dando gargalhada. Você vai aprender as maiores lições na sua vida sofrendo, no deserto, perdendo. As pessoas vêm para a igreja para ganhar. Elas querem ganhar, elas não querem renunciar, elas não querem sacrificar. Mas quando o Espírito Santo te leva para o deserto, isso vai acontecer. Não é se você passar, a Bíblia fala: quando passardes pelo fogo, não vai se queimar. Não é se passar, é quando passar. Tem gente aqui num fogo terrível. Tem gente aqui numa situação, misericórdia. É Deus que está sustentando. Porque ela tem o Espírito Santo. Então ela não quer trazer ninguém para o deserto dela. Ela não quer que ninguém fique com pena dela, porque ela sabe que Deus tem coisas grandes depois desse deserto. Ela sabe que ela não vai morrer no deserto. Ela sabe que o Deus que levou ela para o deserto é o Deus que vai tirá-la do deserto. Porque não foi o diabo que levou ela para o deserto. Não foi o erro dela, foi ela fazendo tudo certo.
foi ela fazendo a vontade de Deus, foi ela cheia do Espírito Santo, que aconteceu coisas que ela não entende, que vai entender lá na frente. Se permanecer, vai ficar bem claro. Mas o deserto é para nos abençoar, nos fazer forte para enfrentarmos o inferno. A vida na terra é uma guerra. A vida na terra não é fácil, é uma guerra. Para você sair daqui vencedor, é uma guerra. Para você sair desse mundo vencedor, só com o Espírito Santo, senão você não vai aguentar. Você não aguenta. Esse fogo que vem não passa do limite seu, mas te leva ao limite, mas nunca além das suas forças. Começa dentro de casa com família não entendendo. Às vezes a pessoa perde emprego, às vezes acontece coisa que ela pensava que aconteceria com qualquer um, menos com ela. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele fica falando: eu sou contigo, tenha paz, tenha calma. Você passa por coisas que você tem paz, ela excede seu entendimento. Fala: meu Deus, como é que eu estou dormindo? Outra pessoa dava um tiro na cabeça, outra pessoa se enchia de remédios, está você como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Isso é obra do Espírito Santo. Fique em pé. Tem que parar, porque tem 3 dormindo já. Vi dar 3 piscadas assim já. Olha para mim agora, por favor. Nós vamos ceiar. Eu não posso dizer se o seu batismo nas águas valeu ou não, mas você pode. Eu não posso dizer para você que você tem o Espírito Santo, mas você sabe. Você deve ter muitas experiências. Você que tem o Espírito Santo, você deve ter cada experiência que marcou sua vida. Situações que hoje você dá gargalhada, mas tu gemeu, tu chorou lágrima de sangue, mas você está aqui. Fogo não destrói quem é fogo. Fogo só queima as impurezas, as amarras de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Queimou, eles ficaram livres. No fogo, sabe com quem eles estavam andando no fogo? Quem é que estava andando com eles? O quarto homem, quem era? Jesus. No fogo você anda com Jesus. Olha o lugar que Jesus quer passear com a gente. É no shopping não, é no fogo. Bispo, não tem um lugar melhor não? Ele sabe o que é melhor. No fogo, de repente você está aqui num fogo terrível, um fogo que, meu Deus, que temperatura! Mas o que está dentro de você é mais forte, e você vai sair desse fogo. Depois de deserto, minha amiga, meu amigo, tem terra prometida. É no deserto que você conhece o seu Deus, porque tem coisas impossíveis que Ele faz. Sai água da rocha, vem maná do céu, Ele te sustenta. No deserto Ele sustenta você. Até as roupas do povo Ele não deixou ficar velha. Até a roupa. No deserto Ele cuida de tudo. No deserto você ouve a voz dele limpinha. Lembra antes de ter a rádio digital, como é que era quando você queria sintonizar na rádio? Aí quando você sintonizava certinho, a voz ficava o quê? Limpinha. Quando você vai para o deserto, você ouve a voz de Deus como? Você fica sensível. Você, se passar uma barata, Deus fala com você. Deus fala com você na música, Deus fala com você na pregação, Deus fala com você toda hora. Quando você está no deserto, você não tem ninguém, então você ouve a voz de Deus toda hora. Não tem distração. Você entende por que Deus nos leva para o deserto? Só para terminar, o rapaz estava levando o irmãozinho dele na cadeira de roda, e tinha um meio fio para subir, e ele ficou tentando e não conseguia, era pesado. Aí quando ele tentou, o irmão caiu. Aí ele fica, os carros passando, ele assim, com a mão. Ninguém parava. Aí ele pegou uma pedra, a única saída, meu irmão vai morrer assim, não consigo carregar ele. O carro passou, ele jogou a pedra no vidro. Tim! O cara parou: como é que você faz isso? Aí ele falou: meu irmão está sangrando aqui, me ajude. A única maneira que eu encontrei foi uma pedrinha. Por isso que às vezes Deus joga. É bom você parar, tá? Para ouvir Deus, antes que a pedrinha venha, porque vai vir pedrinha. Deus fala. Às vezes Ele muda uma pregação toda só para falar, sabe com quem? Com você. Às vezes parece que só tem você no culto,
porque Ele cuida de quem é dele. Ele não deixa quem é dele ficar sem forças para vencer o deserto. Ele vai te ajudar no seu deserto, porque foi Ele que te levou. Amém? Não fique em conflitos, não, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele quer você forte. Deus quer filhos fortes para enfrentar as hostes do diabo nesse mundo e permanecer de pé. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Se você diz: bispo, eu me molhei, eu não me batizei, ou eu nunca me batizei nas águas, nunca me entreguei a Jesus, mas quero me entregar. Eu ainda não tenho o Espírito Santo, mas eu quero ter. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar, com a sua Santa Ceia na mão. Chegando aqui, feche os seus olhos, venha cantando essa música. Nosso Pai, o Pai é nosso. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu preguei a Tua palavra. Eu só posso pregar os ouvidos, mas o Senhor prega o coração. O Senhor é que dá entendimento. O Senhor é que faz a compreensão ficar clara. Talvez eu não falei o que deveria ter falado. Talvez eu não falei da maneira que tinha que ser falado. Mas o Senhor tem liberdade agora para falar direto com ela o que eu não falei, para fazer o que ninguém pode fazer. O teu trabalho de conscientizar, de trazer o dom do arrependimento para os sinceros, o teu trabalho de regenerar, de transformar, de edificar. É o teu trabalho agora. Cada um está se examinando. O Senhor não mandou eu examinar a vida dos outros. É fácil falar dos outros, criticar os outros, achar erro nos outros. É tão fácil. Como nós somos especialistas nisso. A nossa natureza caída. Mas o Senhor é diferente. O Senhor procura o sincero. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor quer batizar pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui enfrentando um fogo terrível, que luta, que desgaste, mas ela é tua, ela te pertence. Então o Senhor renova. Então o Senhor faz ela ter as experiências mais lindas no meio do deserto. Então ela experimenta o teu poder, o teu cuidado. Pai, em nome de Jesus, trabalha dentro dessa criatura. Eu vejo o rosto, mas o Senhor vê o interior dela. Ela está tirando a capa. Eu não posso fazer isso por ela. Ela não quer sair da igreja para o inferno. Ela quer ser salva. Ela quer viver as etapas que o Senhor viveu. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e no fogo. O Senhor saiu das águas para o fogo. Mas aquele fogo foi para nos ensinar o caminho dos filhos do Senhor. Não é para nós estranharmos o fogo que arde no meio de nós. Vem, meu Pai. Busca misericórdia, minha amiga, meu amigo, perdão. Busque fazer certo. Não adianta saber a palavra. A letra mata, ensoberbece, incha. Mas quem pratica
é bem-aventurado, é salvo. Eu não quero te encher de letras. Eu quero que você saia daqui com a certeza da sua salvação, com a certeza de que Deus é com você. Perdoe essa que se molhou, mas vai se batizar para valer. Perdoe essa que sempre te resistiu, mas hoje a tua palavra tocou, entrou, incomodou, encontrou espaço, e ela se rende a ti. Que maravilha! Ela veio sentar na tua mesa, ela veio ceiar, ela faz parte da tua família. Não importa se ela não tem pai, mãe, se ela não tem família, ela faz parte da família mais maravilhosa que é a tua. Que alegria, que coisa boa é saber que pertencemos à tua família. Não foi isso que o Senhor falou quando disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí fora? Minha mãe e meus irmãos são todos que fazem a vontade de meu Pai, e ela quer fazer tua vontade. Aceita ela na tua família, aceita ela no teu reino. Empurre o seu pé só um pouquinho para frente. Você acabou de entrar no reino de Deus. Ah, minha amiga, meu amigo, que o Espírito Santo venha sobre ti agora. Eu não posso batizar ninguém com o Espírito Santo. Eu só posso batizar no máximo nas águas, meu Pai. Mas o Senhor pode batizar com o Espírito Santo aqueles que o Senhor aprova, que se entregam de corpo, alma e espírito. Se entregue agora. Isso, se entregue por inteiro. Esqueça de tudo lá fora. Você está na presença melhor do mundo. Não tem lugar melhor do que a presença de Deus. Não tem nada, nem ninguém que se compare com Ele. Não tem drogas, não tem álcool, não tem noitadas, não tem homens, mulheres, prazeres que se compare com a presença dEle. É melhor, o salmista disse, do que o trigo e o vinho. Tua presença é melhor do que a presença de qualquer autoridade desse mundo. Tem autoridade, se nós buscarmos atendimento hoje não encontramos, talvez nunca encontraremos, mas o Senhor nos atende toda hora. Eu nunca te busquei no horário que o Senhor não me respondeu. No banheiro, em casa, dirigindo. Tu és soberano. O Senhor age onde quer, o vento sopra onde quer. Sopra o teu Espírito aqui. Que dos quatro cantos dessa igreja venha o teu Espírito, como veio naquele vale de ossos secos, e levantou um exército forte. Levanta um exército forte. Aumenta o número de pessoas batizadas com o teu Espírito. Que nessa santa ceia da misericórdia venhamos achar graça aos teus olhos, pela tua infinita compaixão. Batiza o teu povo. Quem já foi batizado, que tem experiências novas. Ah, minha amiga, meu amigo, levante o corpo de Jesus. Porque na noite que foi traído, Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Ele deu a vida por nós na cruz. Ele levou nossos pecados. Nós é que merecíamos estar ali. Nós merecíamos a dor, o inferno, e recebemos que não merecíamos a salvação. Como não reconhecer um Deus desse, que se revelou para você? Como é bom estar na tua presença.
quem gasta horas e horas numa festa. Há quem gasta horas e horas num filme, numa série. Há quem gasta horas e horas em tantas coisas e quando termina não mudou nada. Mas na tua presença vai mudando tudo. Vai nos mudando de glória em glória. Vai, meu Pai, nos purificando de deserto em deserto, de fogo em fogo. Vem, Espírito Santo, não aceitamos Teu nome de estarmos vivos e estarmos mortos. Não aceitamos sairmos frios, fracos. Olha a hora que ela acordou. Há quem tem uma semana tão puxada, mas as manhãs de domingo são sagradas. Ela tem prazer em acordar cedo e vim pedindo: fala comigo, meu Pai, me prepara para mais uma semana, se revela para mim. Ele viu quando você acordou. A alegria dele é quando sábado você já pensa no domingo. A quem acordou cedo e foi para a praia, foi correr, foi jogar, mas nós estamos aqui. Vem, Espírito Santo, agora. Senhor, quando comermos do Teu corpo, que sejamos fortalecidos. Quando comermos do Teu corpo, que tenhamos saúde. Obrigado por ter dado a vida na cruz. Obrigado, meu Pai, por permitir sentarmos à Tua mesa. Coma do corpo de Jesus e seja revigorado. Levante o cálice. Semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o da nova aliança, feita no meu sangue. Nós te damos graças, meu Pai, pelo Teu sangue que nos lava, nos purifica. Nós te damos graça por estarmos aqui. Quem poderia nos fazer tão bem como o Senhor? Quando bebermos do Teu sangue, que venhamos ficar limpinhos, limpos para Te servir, para Te ouvir, para Te seguir. Beba do sangue de Jesus e seja lavado. Aleluia.